Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe o nosso querido companheiro Célio Alan, que hoje vai abordar para nós o tema obsessão. Tudo bem, Célio? Tudo bem, Marcelo. Graças a Deus, tudo em paz. Alan, os dicionários nos trazem o significado de obsessão como sendo uma ideia fixa. Mas do que se trata a obsessão segundo o Espiritismo? Segundo a doutrina espírita, nós temos alguns conceitos bastante interessantes. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, preceitua que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre outrem, desde a simples influenciação moral até a subjugação completa das faculdades orgânicas e mentais. É um conceito bastante interessante e, naturalmente, nós podemos depreender por este conceito que alguém com motivações infelizes, trazendo no coração a revolta, o ódio, o ressentimento, move uma ação no sentido de trazer prejuízos, muitas das vezes graves, contra alguém. E, evidentemente, conforme Allan Kardec nos retrata, esta influenciação, a princípio, ela pode ser quase imperceptível, sem sinais muito evidenciados, até a contundência da subjugação orgânica ou das faculdades mentais. Mas nós temos outros conceitos. Eu gosto muito de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Ela nos diz que configura-se obsessão toda vez que alguém exerce contrição mental negativa contra outrem, seja por indução, por sugestão ou por coação. Eu gostaria de fazer um esclarecimento, porque nesses três níveis situados nesse conceito, mostra para nós como que a obsessão ela chega e atinge alguém dentro de processos, algumas vezes sutis, imperceptíveis, como diz Allan Kardec, e de outras vezes agudo. Se não, vejamos, indução. Tem criaturas inteligentes, sagazes, calculistas, que conseguem induzir outros a determinados comportamentos. E não raras vezes fazem-no indiretamente, utilizando terceiros. Então são estratégias que muitas das vezes nós não conseguimos compreender ou nos aperceber. Quando o conceito é de sugestão, nós lembramos até mesmo das técnicas hipnóticas, onde o hipnólogo, o hipnotista, ele sugere ideias. Daí nós compreendemos aquele conceito que foi trazido inicialmente de ideias fixas. Então, quem está sob a hipnose, então acata ideias que se fixam e o indivíduo então passa a ter posturas e comportamentos dentro das ideias preceituadas. Então, muitos de nós, ao longo da vida, nós estamos sob o influxo das sugestões que os outros produzem nas nossas mentes. Já a terceira fase é muito mais aguda, são as coações, são subjugações. Então, tem indivíduos que são tão dominados, que estão sujeitos a influenciações, que eles não mais fazem vigorar as suas ideias, mas são outras ideias subjacentes que preponderam e eles agem sob forma de coação, estão dominados, são as obsessões graves. Então, de uma forma sintética, são esses os conceitos que, a princípio, nós traremos para definir a obsessão sob o ponto de vista espírita. Alan, o obsessor é sempre um espírito moralmente atrasado? Sem dúvida. O obsessor é um ser moralmente atrasado. É uma criatura que mostra posturas, ideias, comportamentos inferiores. Nós diríamos e afirmamos com certeza
que as criaturas que praticam obsessão, que querem transpor os outros para ideias alienantes, subjugantes, fascinadoras, são criaturas moralmente destemperadas, sem o Evangelho no coração, sem noções superiores da vida. São criaturas no desgoverno das suas emoções. São os ressentidos, os egoístas, os perdulários, os orgulhosos, as criaturas que se permitiram grandes quedas e ainda não conseguiram introjetar no coração valores morais, valores éticos, e por isso nós podemos reafirmar que as criaturas que praticam obsessão são criaturas naturalmente inferiores do seu ponto de vista moral. Agora, também, quem se deixa obsidiar, acalentar ideias obsidiantes, também estão, ainda que eventualmente, sob o domínio de forças desgovernadas. Significa dizer que moralmente atravessa uma fase infeliz. Vamos então caminhar um pouco na direção do Evangelho. Nós gostaríamos que você nos relatasse alguns episódios em que Jesus lidou com espíritos obsessores ou com pessoas obsidiadas. Sim, existem muitos episódios que foram anotados pelos evangelistas e, naturalmente, muitos que eles não conseguiram transferir para nós através das narrativas evangélicas. Nós encontramos, por exemplo, em Mateus capítulo 8, a cura dos endemoniados de Gadara. E conta-se nesse episódio que Jesus passava por esta cidade quando duas criaturas endemoniadas agitavam e causavam uma grande confusão no meio do povo. E quando Jesus passou de frente a eles, certamente os espíritos que estavam provocando o que nós chamamos de obsessão, que na linguagem vulgar são os demônios, se dirigiram a Jesus nesses termos. O que fazes aqui? Ainda não é o teu tempo. Então eles tinham certeza de estarem diante da figura majestosa de Jesus. E Jesus ordenou aos espíritos que se afastassem. Não muito ao longe, próximo, relativamente próximo das margens do mar da Galileia, existia uma manada de porcos e eles pediram então que eles fossem jogados, arremessados, que o Jesus os conduzisse para a manada de porcos. E imediatamente aconteceu um fenômeno que muitas criaturas, desavisadamente, talvez por não ter os instrumentos de análise da doutrina espírita, pensam tratar-se de um fato miraculoso, sobrenatural. De repente, a manada pôs-se em correria espantosa, descendo, e todos os porcos foram atirados ao alto mar e sofrendo a morte. Alguns diriam assim, mas então os porcos é que ficaram obsidiados? Interessante essa ilação. Algumas pessoas poderiam pensar isso, o que não é verdade. Estavam obsidiados os dois homens, os porcos não. Mas qual que é a explicação, qual que é a tese espírita sobre este fenômeno? Naturalmente, a partir do momento em que Jesus ordenou que eles se retirassem das criaturas que estavam sofrendo a contrição mental negativa, o que ocorreu? Esses espíritos, eles se puseram na direção, por uma indução do Jesus, na direção dos porcos, e eles pressentiram as vibrações desses espíritos negativos. E essas vibrações, ou sensações que são muito comuns nos reinos inferiores da criação, vocês devem saber que nos reinos inferiores da criação existe uma prevalência das sensações, dos instintos. Só nos animais mais avançados é que nós temos informações das primeiras manifestações da inteligência, de um pensamento entrecortado, não contínuo.
Então eles não teriam inteligência para vislumbrarem, para verem como nós humanos os espíritos. Então, sobre o influxo das vibrações e da ação instintiva, eles se puseram em correria e lançaram-se contra o mar. Mas o que nós queremos ressaltar é a força vigorosa de Jesus para proceder à cura instantânea, o afastamento dos espíritos obsessores. Nós temos outros fatos interessantes, como, por exemplo, ainda em Mateus, no capítulo 12, a cura de um endemoniado. Segundo o evangelista, estava cego e mudo. E Jesus determinou que o espírito obsessor se afastasse. E imediatamente ele se curou, voltando a ver e também a falar. E nós, de uma forma mais primária, diríamos assim, foram vários fenômenos que aconteceram com Jesus. Da cura do endemoniado. E outro, de que eles pudessem ter a visão e voltarem a falar. Será se houve um milagre, Jesus procedeu esta cura? Eu não diria para vocês que foi perfeitamente assim, porque podia ser que o espírito obsessor, agindo com extremo vigor, com domínio, subjugando completamente aquela criatura, indefesa sob o ponto de vista moral, sem reservas de natureza moral, pode ser que aquele espírito ele tenha provocado que ele perdesse temporariamente a visão e a fala. Nós poderíamos citar muitos outros casos. Vamos mencionar, por exemplo, um fato que nós espíritas temos até uma dificuldade de compreender. É da mulher cananeia. A mulher cananeia, vocês devem imaginar que ela provém de Canaã, lá das regiões de Tiro, de Sidom, como narra o evangelista Mateus. Isso está em capítulo 15. E o que é que registra-se? A mulher cananeia, ela se aproximou de Jesus dizendo: ó filho de Davi, pelo amor do Pai Criador, cura minha filha que está endemoniada. E os discípulos se aproximaram de Jesus, dizendo assim: mas essa mulher, mestre, já há dias que nos atormenta querendo falar contigo e nós temos impedido. Aí Jesus diz: deixe que ela venha até a mim. E ela retrata sobre o sofrimento da filha. E Jesus, percebendo o tamanho da fé existente naquela mulher, se dirige a ela dizendo assim: pela tua fé, a tua filha estará curada. E olhem, queridos internautas, que a filha estava longe. Ela não acompanhava a mãe naquele instante. Então Jesus procedeu a curas de doenças obsessivas, das ações graves de espíritos comprometidos com as trevas, empedernidos, recalcitrantes, que se comprazem no mal. Jesus, mesmo à distância, tinha esta força moral de estabelecer curas desse jaez. Por último, só para elucidar, porque sei que vocês poderão fazer muitas consultas, nós ainda retiramos da anotação do evangelista Mateus, no capítulo 17, a cura de um jovem possesso, e um pai que se acerca a Jesus diz para ele: por favor, cura o meu filho, porque ora ele se joga no fogo, ora se joga na água, e eu trouxe o meu filho até os teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Então ele pede ao pai que traga o filho na sua presença, e no momento em que o jovem se aproxima, repetem-se na presença de Jesus os mesmos fenômenos de agitação, de
descontrole do jovem em decorrência da ação alienante. E Jesus determina que o espírito se afaste e imediatamente o jovem fica curado. Depois que o homem se foi feliz com o filho, os discípulos se aproximam de Jesus e fazem a seguinte indagação: Senhor, por que é que nós não podemos curá-lo? A resposta: pela vossa pouca fé. Então, por aí vocês veem que nós encontramos desde a época de Jesus os caminhos para esta cura das criaturas obsediadas ou endemoniadas, como se dizia naquele tempo, ou como alguns preferem preceituar, os possessos. Alan, seria correto afirmar que a obsessão é uma epidemia de âmbito mundial? Sem dúvida, Marcelo. Eu diria para vocês que tem hoje 3 grandes questões que são afligentes e que atingem a humanidade de uma forma bastante contundente. Uma é a depressão, que é um tema bastante interessante, e pelo menos 25% das pessoas em algum momento da vida vão ter um episódio de depressão. Então é um grande tormento para as famílias aqui da Terra. A outra questão é que aflige também muitas criaturas exatamente pela correria, pela vida desenfreada. As pessoas permanentemente elas estão em estados aflitivos exatamente porque elas não sabem lidar com os problemas dando uma boa resolução. É o estresse. São raras as criaturas que não experimentam estados estressantes. E o terceiro é a obsessão dentro da configuração espírita. Então, indubitavelmente, a obsessão é um grande mal e diríamos até é o mal do século, porque cada vez mais nós observamos as pessoas distantes de Deus, envolvidas nas questões materiais e ausentes de procurar o amparo do Evangelho de Jesus. A obsessão se restringe à relação entre o espírito desencarnado e o encarnado? Eu vou até fazer um conceito para que essa questão fique bastante elucidada sobre a natureza das obsessões. Nós temos a chamada autoobsessão, a obsessão recíproca e a obsessão de um ser contra outro ser. Vamos explicar. O que é a autoobsessão? A autoobsessão, quando o indivíduo ele é o próprio obsessor. Bastante interessante esta afirmativa espírita. Mas alguns diriam, mas como é que eu mesmo posso ser o meu obsessor? Eu sou o meu obsessor quando eu faço o mal para mim. Mas um mal no sentido de trazer uma grande perturbação à minha vida, causando dissabores à minha existência, promovendo a minha desarmonia interior, tendo atitudes que me desequilibram e as criaturas em geral que muito oscilam no humor, ou que se desfiguram no sentido de estarem vivendo com intensidade a vida do mundo, procurando os prazeres do mundo. Essas são presas fáceis para entrarem na faixa da autoobsessão. O que seria a obsessão de um ser para outro ser? A obsessão de um ser para outro ser é quando estão 2 criaturas presentes. São vários níveis. Vamos exemplificar. Nós consideramos classicamente, e as pessoas imaginam que seja assim, e em verdade é o que mais se manifesta, é quando uma criatura desencarnada, um espírito, obsidia um encarnado, uma criatura que está no mundo. Mas ocorre também o inverso, de um encarnado obsiar um desencarnado. Alguns consideram essa hipótese absurda, mas nós temos muitos casos de criaturas que estão corporificadas, que estão vivendo aqui no mundo,
que obsediam desencarnados. Existe a obsessão onde uma criatura encarnada é obsessor de outra criatura encarnada. E também obsessões no mundo espiritual entre desencarnados. Um espírito desencarnado obsedia um desencarnado. Agora, o que nós chamamos de obsessão recíproca? O próprio nome já nos induz a compreender o que seja obsessão recíproca. É onde um obsedia o outro e o outro obsedia o um. Tanto sob o ponto de vista de criaturas que estejam na matéria, no corpo, no nosso mundo físico, tanto quanto as que estejam no mundo espiritual. Alain, como em geral se iniciam os processos obsessivos? Os processos obsessivos, eles têm muitas variantes. Vocês vão permitir a mim também fazer mais uma explicação de ordem técnica, para que vocês estejam convencidos e verificar que todos nós somos susceptíveis, em alguns momentos, de estarmos sob o influxo das obsessões. Eu diria para vocês que existem sinais. Esses sinais são de variadas naturezas. Existem sinais que são biológicos, sinais econômicos, sinais psicológicos. Tem sinais que são de natureza religiosa e tem sinais que são de natureza cultural. Vamos explicar para vocês. O que são sinais biológicos? Bebida, fumo, drogas, sexo desvirtuado. As pessoas que se deixam levar por esses tipos de viciações não só estão junto de companhias do nosso mundo que nutrem também essas mesmas sensações e tendências. Semelhante atrai semelhante. Mas com um agravante que muitas pessoas desconhecem. As criaturas, hoje espíritos, que na Terra também nutriam esses mesmos sentimentos, essas mesmas buscas, se aproximam de um que se compraz nas drogas, nas bebidas, e essas criaturas, elas podem, eu diria para vocês, estar no sinal amarelo, que é de advertência. E elas podem, sem se aperceberem, tornarem-se criaturas obsidiadas em decorrência desses sinais. O que são sinais de natureza psicológica? São as inquietudes, as paixões desvairadas, tudo aquilo que revela em nós um descontrole das nossas emoções. São as variações bastante significativas dos nossos humores. Então, todas as criaturas que se deixam levar por esses tipos de posturas, dessas inquietações, das paixões excessivas. Todos nós temos paixões. Nós falamos daquelas que são desfigurativas do nosso psiquismo. Essas criaturas, elas estarão naturalmente sujeitas a sofrer obsessões. São sinais amarelos que a qualquer momento pode consubstanciar o processo obsessivo. O que são os sinais econômicos? Você se lembra dos 7 vícios capitais? Vamos falar de alguns deles. A luxúria, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a preguiça, a ira, a gula. Eu sei que alguns de vocês estarão até perplexos. Como é que esse tipo de postura pode ser indutor para que eu me torne uma criatura obsidiada? Vamos dar um exemplo simples: o egoísmo. As pessoas muito egoístas, muito voltadas para o seu próprio eu, que não se vestem de solidariedade, que
tão somente procuram seus interesses. Essas criaturas, naturalmente, que elas vão estar muito mais enfechadas na procura das realizações de conteúdo humano. Então, o que acontece com esses indivíduos? Atraem espíritos que também se provêm disso, e essas criaturas, elas podem, algumas vezes por fenômeno de indução, terem atos gravosos e tornarem-se obsidiadas. Vamos dar um outro exemplo, que a princípio pode ser muito assustador. A tomada religiosa. Como que uma tomada religiosa, ou um sinal religioso? Tem pessoas que são religiosas, mas elas têm uma postura religiosa inadequada. Como? Tem criaturas que, em matéria de religiosidade, são excessivamente céticos, que acreditam em tudo, que são capazes de praticar atos gravíssimos em nome de um sentimento religioso. Nós conhecemos no Oriente Médio suicídios coletivos, as criaturas que matam ou se matam exatamente para atender uma pseudo-orientação religiosa. E, na antítese disso, o ateísmo. As pessoas que são materialistas, que não acreditam na existência de Deus, para elas se acende o sinal amarelo, e isso pode ser uma tomada para que se tornem criaturas obsidiadas. E o cultural? O cultural é muito elementar. O que é cultural? É o saber desvirtuado. Quanto existe de saber desvirtuado, de comunicação infeliz, e muitas criaturas, mesmo espíritas, nós conhecemos médiuns espíritas, alguns médiuns psicógrafos, que já chegaram a produzir mensagens muito qualificadas e que podem estar sobre o fascínio de mentes muito inteligentes. E nesse momento de desaviso interior, de fascínio, essas criaturas estão sobre o processo obsessivo, e nós chamamos isso de um sinal cultural. Está aí um aviso, um chamamento carinhoso para os nossos médiuns espíritas dessa chamada tomada cultural, e nem aquele que possui os maiores conhecimentos, que tem as maiores informações sobre os princípios espíritas, que já produziram obras de significativo valor, eles estão livres ou libertos de, em algum momento, estarem sob o assédio de mentes muito inteligentes, desde que eles cedam ao orgulho, se colocando numa situação superior à dos outros. E a última dessas tomadas ou desses sinais é a sociológica. Todos nós somos criaturas que convivem no mundo social. E a nossa convivência no mundo social pode trazer elementos muito perturbadores. Nós conhecemos no nosso mundo criaturas que se comportam desonestamente, muita violência, criminalidade. Então esta onda arrasta, e nós, se não estivermos focados no comportamento moral evangélico, naturalmente podemos estar induzidos e sofrer do processo obsessivo. Alain, existem gradações no processo obsessivo? Quais são as suas fases? Nós retornamos a Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita. Até hoje, nenhum estudioso trouxe para nós nenhuma classificação que acrescesse algo em relação a Allan Kardec. Evidentemente que nós hoje temos explicativas para que nós compreendamos melhor. Mas Allan Kardec nos fala que são 3 os tipos de obsessão, ou 3 as gradações: a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. A obsessão simples, ela atinge quase todas as criaturas que estão no nosso mundo corporal.
Vocês se lembram quando eu falei há pouco dos sinais? O econômico, o biológico, o psicológico, o sociológico, o cultural e o religioso? Então, nas obsessões que Allan Kardec estabelece como simples, esses sinais eles são bastante presentes. O espírito Sheila, em uma mensagem certa feita, nos disse o seguinte: todas as vezes que o ódio, o ressentimento, a amargura, a revolta, o sentimento egóico, a tendência para a violência se fizer presente no seu mundo pensamental, fique atente, é um sinal de advertência. A obsessão bate à sua porta. Então, tem pessoas que estão obsidiadas que nem se apercebem disso. São chamadas obsessões simples. Vocês imaginem, por exemplo, as pessoas que se valem do alcoolismo, que são os alcoólatras. Então, quando nós somos convidados, nós somos atraídos por amigos, por colegas, para estar em ambientes onde nós vamos estar com a bebida alcoólica, já cria uma imantação no sentido de sermos atraídos pelos mesmos gostos e tendências de pessoas parceiras nossas. Só que dentro da tese espírita, junto de pessoas que estejam sorvendo uma bebida alcoólica qualquer, nós estamos falando daqueles que bebem de uma forma muito mais intensa, alguns até o descontrole. Eles vão contar sempre com a presença de desencarnados. Aí alguns indagariam, mas o que os desencarnados fariam se eles não bebem? Os corpos deles são corpos utilizados, são corpos espirituais ou perispíritos. Não, para eles basta as emanações etílicas e aquele suficiente para que eles experimentem nas sensações e mergulhem nos mesmos prazeres que eles acalentavam quando no mundo físico. Então por aí vocês vão perceber o seguinte, que os encarnados que estejam sobre a influência do alcoolismo, eles vão ter sempre espíritos desencarnados para induzir, para sugerir, para que aquela criatura esteja neste ou naquele ambiente. Muitas das vezes a criatura, mesmo sem uma vontade preponderante, ela comparece ao determinado local, exatamente como a influência de um espírito desencarnado, estabelecendo-se a obsessão simples. A obsessão por fascinação, ela é mais grave, mas muito mais sutil. Porque o próprio nome o diz, uma criatura fascinada é uma criatura que está encantada, que está convencida por determinadas ideias, que está imantada sobre ideações que muitas das vezes provocam nela algo que é encantador. E espíritos para praticarem o que nós chamamos de obsessão por fascinação são espíritos muito inteligentes. Não raras vezes de muita cultura, de muita vivência, de grande expressividade na questão de saber lidar com as mentes. Então, tem criaturas que para estarem obsediadas, é preciso que nelas se façam presentes de mentes altamente intelectualizadas, mas que não são comprometidas com o bem. Nós chamamos isso, Allan Kardec denomina, de obsessão por fascinação. Então existem muitos casos de criaturas fascinadas, de espíritas fascinados, de sacerdotes fascinados, de dirigentes de nação, políticos fascinados, naturalmente influenciados por mentes muito inteligentes, sagazes, cultas, mas que
promovem ao longo do tempo algo desastroso. E muitos que ficam sobre esses fascínios na forma de obsessão passam a cometer atos ridículos com o passar do tempo, porque eles perdem exatamente o senso crítico das coisas. E o último conceito de Allan Kardec são as obsessões por subjugação. O nome já bem conceitua. Alguém subjugado é um ser dominado. E nós encontramos muitas pessoas que são subjugadas. Nós espíritas nos apiedamos muito das criaturas que sofrem os chamados transtornos mentais. Tem muitas criaturas experimentando episódios graves no campo das alienações mentais, como o transtorno afetivo bipolar, como a esquizofrenia nas suas variadas nuances e outros quadros psicóticos, sem dizer de criaturas que estejam experimentando a loucura em graus muito mais avançados. São criaturas que, ao mesmo tempo, nelas se manifestam episódios de natureza psiquiátrica, que é um domínio da medicina psiquiátrica. Também nós encontramos uma contraparte da influenciação espiritual quase sempre gravosa. Só que eu queria fazer uma alertiva, porque nem todos os que sofrem de alienações mentais estão obsidiados. E tão poucas pessoas que estão obsidiadas experimentem quadros de alienação mental. Nós, espíritas, deveremos de pacientemente aguardar o avanço da medicina, para que juntos nós possamos oferecer, de um lado, as terapêuticas espíritas, de outro lado, as terapêuticas da medicina, para que essas criaturas, nos tormentos da mente, particularmente aquelas que sofram transtornos mentais graves, ou dentro da visão ou visualização espírita, obsessões graves na forma de subjugação, nós possamos todos oferecer, cada um dentro da sua ciência, a sua contribuição, para que nós minimizemos o sofrimento desses sofridos no campo das alienações mentais ou das obsessões na condição de subjugação. Allan, a obsessão pode evoluir até alcançar comprometimentos mais sérios para o obsidiado? Sem dúvida. Isso acontece muito, mesmo em irmãos que vão à casa espírita na procura do socorro. Nós nos explicamos. Tem muitas pessoas que vão à casa espírita para se valer das terapêuticas espíritas, e tão logo ela recebe os recursos e aparentemente, ou por vezes, ela fica liberta das influenciações dos espíritos que provocaram a perseguição espiritual, elas depois retornam ao mesmo estado comportamental, sem nenhuma mudança de hábitos. O que acontece então? Os espíritos que se afastaram, alguns convencidamente, outros não, mas nós diríamos particularmente aqueles que se afastaram não convencidamente, ou outros espíritos que se aproximam daquela criatura, percebendo que ela não erradicou os comportamentos viciantes. É como naquela passagem de Jesus, dos 7 espíritos imundos. Eles se afastaram, depois eles retornam, vendo que a casa estava varrida. Eles ocupam a casa e tornam a situação pior do que antes. Então tem criaturas que depois elas vão sofrer uma perseguição muito mais grave e vão ficar em estado muito mais lastimável. Conforme nós falamos numa questão anterior, daquela gradação das obsessões, tem criaturas que começam na obsessão simples.
E a partir do momento que ela vai agravando no comportamento, que ela vai permitindo que a sua vida ela tome caminhos que são desequilibrantes. Então, a carga dos espíritos obsessores, daqueles que desejam mal, daqueles que se comprazem em causar infelicidade das criaturas aqui na Terra, em decorrência de uma ação de perseguição mais grave, aquela criatura ela vai perdendo as suas reservas morais. Tem um conceito muito interessante em uma das obras que nós estudamos, e que fala sobre hemorragia espiritual. Tem pessoas que sofrem de hemorragia espiritual. O que é hemorragia espiritual? Se nós fizermos uma analogia com a hemorragia que nós conhecemos dentro da visão acadêmica da medicina. Na hemorragia de um corpo físico qualquer, a criatura perde sangue. E na hemorragia espiritual, a criatura perde vitalidade, porque os espíritos obsessores, eles sugam as energias vitais, e em sugando as energias vitais, a criatura, sofrendo dessa hemorragia, ela se enfraquece sob o ponto de vista físico, depaupera sob o ponto de vista espiritual, e consequentemente ela fica muito mais vulnerável, e se não criar uma rede de proteção da família, da sociedade, essa criatura, com o passar do tempo, ela fica absolutamente irreconhecível. Por isso é que nós conhecemos muitos casos de pessoas, de criaturas, que com o passar do tempo, elas enlouqueceram, elas entraram em estados de alienação mental gravosa e sofrendo perturbações, doenças com afetação do mundo neurológico e contraindo doenças de etiologia psiquiátrica, exatamente em face à evolução do processo obsessivo que causou como consequência naquilo que na psiquiatria eles chamam de comorbidades. Comorbidades é quando existe mais de um sintoma psiquiátrico. Então, assim como existem vários sintomas psiquiátricos, uma criatura ela pode ter várias doenças psiquiátricas ao mesmo tempo. Alguém que sofre de um processo obsessivo pode, pela ação dos espíritos, fazer surgir quadros graves na forma das perturbações psíquicas ou doenças mentais. Alain, a cura da obsessão depende apenas da cura do encarnado? Não. Por isso que as práticas exorcistas, o exorcismo, nem sempre promove a cura. Porque, vejam bem, queridos irmãos que me veem e me ouvem, uma criatura que está obsidiada, quem provoca a ação obsidiante tem diferenças. E certamente é movida por objetivos de praticar o mal contra o ser encarnado. Então não são ações de natureza místicas, de palavras habilmente colocadas, que vai estabelecer a cura. Porque a cura real, ela está na mudança de comportamento tanto de um quanto do outro. Se o encarnado se cura, é preciso também que o desencarnado se cure, porque senão ele pode retomar a ação de influenciação, de perseguição contra aquele que curou, trazendo algum nível de estremecimento qualquer, ou mover a perseguição contra outra. E por isso que a Casa Espírita ela tem uma ação muito interessante, eu até vou me adiantar. Nas reuniões de desobsessão, existe uma ação que é dual. Uma de nós que formamos o quadro mediúnico. É um grupo de pessoas, de médiuns, de dirigentes, de vibracionais, dos esclarecedores, e de outro lado a equipe espiritual. Na equipe espiritual são espíritos de muita envergadura, de muito esclarecimento. Ali estão criaturas
que bebem da água do Evangelho, mas além disso, elas têm muito discernimento, elas conhecem a dinâmica ou toda a mecânica da pragmática obsessiva. E o que é que eles fazem? Ao mesmo tempo que se trava a conversação, nós encarnados com o espírito, que está incorporado no médium, uma conversação bastante interessante, aonde nós queremos demover o espírito daquela ação nefasta, onde ele causa prejuízo a alguém. O que vai ocorrer? Ele pode estar parcialmente convencido, mas os espíritos benfeitores, tão logo cessa a conversação, eles vão dispensar infinitos cuidados com aquela criatura, para reiniciá-la, para fazer a reinserção dela na vida espiritual, para que ela compreenda novos valores, para que ela possa fazer tratamento do corpo de manifestação perene, que é o corpo espiritual. Certamente ela vai internar-se em hospitais do mundo espiritual ou nos chamados prontos-socorros, para que ela possa ter uma iniciação e conhecer a vida espiritual no seu esplendor, a fim de que, em verdade, ela logre a cura definitiva. Considerando-se as diferentes gradações obsessivas, qual deve ser a terapêutica para o encarnado e para o desencarnado? A doutrina espírita, ela muito poderá contribuir com a ciência do mundo na questão das terapêuticas. Quais são as terapêuticas espíritas, os caminhos? O primeiro deles nós chamamos de atendimento fraterno. As criaturas que chegam à casa espírita, portadoras desses conflitos de natureza moral, ética, espiritual, que muitas das vezes consagram o fenômeno obsessivo, é muito importante que elas passem pelo atendimento fraterno. E o atendente, ele vai sugerir caminhos terapêuticos. E um dos caminhos terapêuticos, não todas as casas espíritas têm, mas eu imagino que daqui a algumas dezenas de anos, todas as casas espíritas vão ter departamentos de orientação espiritual. Nos departamentos de orientação espiritual, existem médiuns especializados para receber espíritos mentores, e esses espíritos mentores, em reuniões mediúnicas igualmente muito sérias, formando um grupo harmônico, esses espíritos mentores dão orientações sobre os procedimentos terapêuticos com pessoas portadoras da alienação obsessiva. Além da orientação espiritual, nós temos a atividade do passe. Tem criaturas que recebem um passe de magnetismo humano espiritual e que esse recurso da transmissão das energias radiantes ele é ensejador de cura de algumas obsessões simples. Por quê? Porque existe uma transfusão de energias psicofísicas a benefício da criatura encarnada, mas ao mesmo tempo, no mundo espiritual, os acompanhantes que estejam provocando processos obsessivos, se os espíritos mentores ajuizarem da importância, eles poderão fazer com que esses espíritos perseguidores, eles também recebam no mundo espiritual o auxílio, o passe espiritual, e é um recurso de importância extraordinária. Ainda como recurso para o tratamento das obsessões, que nós chamamos de caminhos paralelos, que os obsidiados vão ser orientados para leituras edificantes. Os atendentes fraternos ou alguém que esteja na conta de acompanhar a criatura em processo obsessivo vão indicar leituras edificantes de livros para haver uma oxigenação do cérebro, para estimular a mudança de pensamentos. E, ao mesmo tempo, tem casas que têm tarefas de visitação, e esses que sejam portadores das obsessões
podem receber das instituições. Vocês vejam como que as casas espíritas devem se preparar. Receber a visita de equipes de visita a esses enfermos, e nessas visitas, 1, 2, 3, 4, dependendo da avaliação ou da casa ou da espiritualidade, uma equipe de pessoas adequadamente preparadas, compromissadas, que estão autorizadas a praticar o passe de magnetismo curador, e ao mesmo tempo nessas visitas fazem-se leituras, eventualmente se canta. São visitas breves, mas a casa espírita naquele momento se transfere para um lar do mundo, levando vibrações, a presença de uma equipe desejosa de propugnar no bem. Mas ao mesmo tempo, nós espíritas não desconhecemos. Espíritos benfeitores se fazem presentes naquele lar para auxiliar no tratamento da obsessão. E além disso, com o passar do tempo, essas criaturas vão ser orientadas para fazer o culto do Evangelho no lar. E o culto do Evangelho no lar significa um momento de preciosa riqueza, onde os membros, por vezes nem todos, porque tem criaturas que não adotam religião dentro de um seio de uma família, ou são de outras religiões, mas 1, 2 pessoas, 3 que fazem o culto do Evangelho no lar, faz com que espíritos empedernidos, revoltados, magoados, ressentidos, vencidos, naquele momento eles possam receber o amparo espiritual. E por último, as reuniões de desobsessão, que nós já falamos para vocês, seria repetir, mas as reuniões de desobsessão permite que, se nelas as criaturas obsidiadas possam lograr o caminho da cura. Em geral, na grande maioria das reuniões de desobsessão, os pacientes encarnados não se fazem presentes. Raras reuniões mediúnicas contam com esse procedimento dos pacientes presentes, mas não é muito aconselhável, porque nem sempre o grupo mediúnico tem uma capacitação no sentido de lidar com o paciente presente, até porque muitos pacientes eles ficariam muito impressionados com algumas manifestações, e isso poderia trazer uma perturbação sob o ponto de vista emocional. Mas o último recurso no tratamento das obsessões são as reuniões mediúnicas de desobsessão. Alain, para que nós possamos encerrar, uma última pergunta. É possível reconhecer quando uma pessoa conhecida, amiga, um familiar está sendo vítima de uma influenciação obsessiva? E nesse caso, o que se deve fazer? Nem sempre as criaturas vitimadas pela obsessão se reconhecem como tal. Mas no seio, na intimidade da família, os membros podem ter essa percepção. Assim como pela mudança de hábito, pelo comportamento irregular, fugindo de uma habitualidade, nós percebemos que membros queridos da nossa família estão sobre o estigma de uma depressão, por exemplo. Nós podemos, por analogia, também descobrir que pode ter ocorrências obsessivas. Como? Existem variadas maneiras. As criaturas que dormem, por exemplo, e acordem sobressaltadas, como tivessem tido um pesadelo. Quando nós verificamos que os nossos irmãos alteram muito os seus humores, com comportamentos de irascibilidade, de queixas excessivas. Outras vezes acontece exatamente o contrário, que eles se recolhem, perdem o gosto da conversação, acantonam, ficam silenciosos, desgostosos com a vida. Tudo isso são sinais. E sem dizer quando travam-se na intimidade dos lares os grandes embates, sobretudo entre marido e mulher. E é um quadro triste que nós vemos no mundo, porque é comum que as pessoas discutam.
mas seria bom que as pessoas dialogassem mais. Joana de Ângeles diz assim: muita discussão é incêndio. E nós diríamos, para acrescentar, mas pouca discussão, muitas das vezes são águas paradas que aos poucos vão recebendo o lodo, tornando-as turvas. Então, quando existem muitas discussões, muitos embates, guerras, nós permitimos que entidades que queiram trazer a perturbação na vida doméstica, ou nesses momentos calorosos de brigas intermináveis, nós atraímos antigos adversários do mundo espiritual, instaurando-se o estigma de processos convulsos que podem desaguar nas obsessões. Então, isso acontece muito. Então, Alain, você diria que quando uma criatura se deparar com a situação em que a pessoa amada, o cônjuge, o filho, a esposa, né, alguém do convívio profissional, né, no emprego, por exemplo, ele perceber que essa criatura mudou o comportamento, que ela alterou a sua forma natural de agir, né, o habitual de agir, pode ser um processo obsessivo. Como que a pessoa deve agir para com a outra objetivamente? Existem dois caminhos. Um é aquele, na intimidade do lar, de estabelecer uma conversação. Mas muito mais do que a conversação são as nossas atitudes. Quando nós somos acolhedores, nós passamos a ofertar mais tempo, mais atenção, aumentamos a dimensão da nossa paciência. Quando nós dilatamos a nossa compreensão e estendemos ao limite máximo a nossa capacidade de perdoar, porque aquela criatura, muitas das vezes, ela está nesses caminhos, sob uma influência que ela não se percebe, e para que nós neutralizamos aquela influência, nós vamos com uma influência positiva. E numa linguagem comparada com a física, nós poderíamos dizer assim: primeiro é preciso você neutralizar o negativo, para depois você positivar. O que é isso? Negativo, neutro e positivo. Então você, primeiro, você não, de imediato, não queira que a criatura se cure, porque ela pode não estar preparada, mas você cria elementos predisponentes para que neutralize o processo, para depois a criatura entrar num processo de equilíbrio. Então, sem que o lar seja acolhedor, sem que as pessoas estejam atentas, que elas modifiquem a atmosfera do lar, no sentido de se fazerem mais presentes os membros, de estarem mais abertos para os diálogos, de saberem perdoar e de buscarem a Deus. Porque qual lar que pode ficar ausente de Deus? De nós fazemos as nossas preces para nós próprios, para os membros que convivem conosco na intimidade doméstica, e temos tratativas no sentido de que a criatura possa se erguer. E mesmo que a criatura ela tenha outras religiosidades, que procure a igreja, que procure a casa evangélica para receber o amparo, para retomar a conexão com Deus. E a doutrina espírita, mesmo que as pessoas sejam de outras religiões, quando a obsessão está já relativamente instalada, procura uma casa espírita. Não significa que a criatura vai ter que mudar de religião. Vai prevalecer da terapêutica espírita, porque eu queria dizer para todos vocês que me ouvem nesses instantes, que dia virá que um só sentimento religioso emanará às criaturas. É o sentimento crístico. Ou seria o cristianismo, que um dia vai interligar todas as facções e religiões da Terra. Então o Espiritismo, ele há que fazer esse esforço, e eu como espírita digo isso para vocês, há que fazer esse esforço para respeitar as crenças dos outros, sobretudo quando alguém vem com suas crenças, muitas das vezes
com muita convicção, mas nem por isso nós podemos deixar de fornecer os nossos conteúdos, as nossas terapêuticas, porque, como Jesus disse, nós devemos amar-nos uns aos outros como irmãos. Espiritismo BH, gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença, abordando aqui o nosso tema. Te devolvemos a palavra para a sua despedida. Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade e fico muito feliz de poder ter produzido essas reflexões, e nesses momentos eu rogo a Jesus, aos espíritos do bem, aos espíritos protetores que nos assistem, aos nossos anjos de guarda, que nos iluminem sempre para que nós estejamos sempre harmonizados, procurando as realizações importantes da vida, mas que nós sejamos criaturas aptas, abertas, sensíveis ao sofrimento humano, para oferecermos o nosso contributo a fim de que na Terra se estabeleça a paz. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!